Fala galera, tudo bom? Falamos muito sobre renda fixa recentemente e hoje falaremos sobre quão seguro é esse investimento e as vantagens e desvantagens deles. É o último vídeo desse tema e eu espero que tenham gostado, beleza? Vambora, toca a vinheta! Apesar de ter maior previsibilidade que os ativos de renda variável, isso não quer dizer que a renda fixa seja 100% seguro. Existem riscos e o mais evidente é o risco relacionado com a incapacidade financeira da empresa ou do banco emissor desse título de pagar o título de renda fixa, resultando em calote. Assim, podemos afirmar que todas as aplicações de renda fixa envolvem esse risco de calote, mas é possível controlar o risco por meio de aquisições de papéis mais seguros que outros, validados por uma nota de risco de crédito emitida por agências internacionais, chamadas de agências de rating. Quanto maior o rating, menor o risco. Entre as agências mais conhecidas, podemos citar as Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's. São as três principais no mundo inteiro. Na escala da Standard & Poor's, por exemplo, e da Fitch, a melhor classificação é chamada de AAA, e a pior é D. Já na escala da Moody's, a melhor classificação também é chamada de AAA, e a pior é a C. Existem notas como, por exemplo, BB+, BB-, por aí vai, tá? Notas acima de BB- ou BBA3 dão ao agente o grau de investimento. Agente ou empresa ou banco ou governo, né? Que recebem esse grau de investimento. Enquanto que os classificados abaixo dessa nota recebem o grau de especulação. E aí não é muito atraente para os investidores. Ainda no âmbito de segurança, temos sempre que lembrar que alguns investimentos de renda fixa possuem proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Embora essa proteção seja limitada a R$250 mil por investidor e por instituição financeira, né? Se o investimento está abaixo desse montante e for coberto pelo FGC, então o risco é muito baixo. Falaremos sobre o FGC no próximo vídeo, logo a seguir, depois que você ver esse daqui. Outro risco que também está presente nos investimentos de renda fixa é o de mercado, ou seja, o risco de que as condições de mercado afetem o valor desses papéis. Esse risco é mais alto nos ativos prefixados e se apresenta em situações em que o investidor quer ou precisa resgatar os recursos antes do vencimento. Imagine que a taxa básica de juros, por exemplo, tenha subido e aí chegou num patamar acima do praticado na época em que o investimento foi feito. Quando isso acontece, os títulos antigos tendem a perder valor e afinal, quem vai se interessar por um papel que oferece uma taxa de juros mais baixa do que a vigente, né? Assim, se você precisa vender esse título de renda fixa antes do vencimento, é necessário vender os papéis pelo valor atual de negociação deles. Assim, você pode ter um pequeno prejuízo ou, dependendo do que for, pode ser até um mais lucro, né? E por quê? Porque esse preço atual do mercado pode ser mais alto ou mais baixo do que o registrado na época do investimento. Isso porque o rendimento acertado previamente, quando foi realizado, né, o investimento, vale apenas caso a aplicação seja mantida até o vencimento. Um impacto semelhante ocorre com os títulos prefixados quando a inflação aumenta. No ajuste, eles perdem valor, já que seu retorno real, ao descontar o efeito da alta dos preços da economia, se torna menos interessante. E por fim, o último risco que falaremos hoje trata-se do risco de liquidez, que é o grau de dificuldade para converter uma aplicação em dinheiro vivo. Um CDB, por exemplo, que seja pouco negociado no mercado, tem um risco de liquidez maior do que um título público de tesouro direto. E aí, ficou mais tranquilo e seguro em investir? Vamos falar agora um pouco das vantagens e desvantagens de se investir na renda fixa. Entre as vantagens está na maior previsibilidade quanto ao comportamento do ativo e quanto ao total que você vai receber no vencimento do papel. Apesar de não serem totalmente livres de risco, elas trazem a segurança de saber o quanto você vai receber no final. E por sermos ainda uma
cultura muito conservadora, as instituições financeiras e as empresas distribuem ao mercado uma variedade enorme de títulos, cada um deles com uma característica específica e com rentabilidades e riscos variados. Lembrando assim, sempre que possível, diversifique. Nunca aposte todos os ovos numa mesma cesta, inclusive para renda fixa. Por quê? Porque você pode comprar vários títulos de várias condições diferentes, diversificando o seu portfólio. Porém, a rentabilidade, obviamente, não vai ser a mesma do que aplicada em renda variável, por exemplo. Por um lado, você tem um ativo com uma rentabilidade estável e previsível. Por outro lado, você perde, você tem, aliás, com essa rentabilidade estável e previsível, você tem segurança, né? E segurança em troca de rentabilidade, tá? E ainda um ponto negativo adicional a ser considerado quando você for investir em renda fixa. Embora exista uma grande variedade, né, de opções, alguns investimentos de renda fixa podem exigir aplicações iniciais elevadas, 25 mil, 100 mil reais, dificultando o acesso aos pequenos investidores. E aí, gostaram da nossa série sobre renda fixa? Comente aqui embaixo se fizer alguma dúvida e eu gostaria também de saber se vocês têm alguns ativos de renda fixa e quais são eles. Para finalizar, eu queria pedir para vocês divulgarem, né, nossos vídeos, nossas séries sobre renda fixa para ajudar o canal a crescer. E eu agradeço por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.